meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João Vieira e hoje nós vamos falar sobre polígonos. Se prestarmos atenção, os polígonos vão estar presentes em diversos objetos e elementos do nosso dia a dia. Um exemplo é a bandeira do Brasil, que apresenta um retângulo e um losango. Essas figuras têm em comum que ambas têm lados como linhas retas, nenhuma delas faz curva. Em comparação, será que podemos dizer que o círculo no centro da bandeira é um polígono? Errou! A resposta é não. A gente pode justificar dizendo que o círculo ele não apresenta lados com linhas retas, apenas curvas, portanto não pode ser considerado um polígono. Essa característica de possuir lados como linhas retas facilitava a construção de diversos elementos. Em obras artísticas podemos ver mosaicos, ou em construções de grandes catedrais podemos ver vitrais que utilizam em sua estrutura alguns polígonos. Um exemplo mais atual é que podemos perceber os polígonos no formato de placas, meios de transporte, cadernos e até mesmo em construções e rins, todos possuindo um formato poligonal. Até mesmo na natureza podemos perceber o formato de polígonos, como em colmeia de abelha que utilizam um formato hexagonal, um polígono com 6 lados, para construir os favos de mel. De alguma forma, as abelhas sabem que esse formato é o mais ideal para sua construção. Já no design de jogos, os computadores utilizam uma técnica utilizando malha poligonal, modificando os objetos utilizando polígonos, facilitando assim a sua construção. Até mesmo quando faz um avião de papel, você utiliza formas poligonais. Essas estruturas também estão muito presentes quando criamos origamis, fazendo dobraduras de papel, utilizando formas irregulares. A construção de polígonos está relacionada a 3 conceitos básicos. O primeiro é que elas são figuras fechadas e delimitadas por segmentos de reta. Isso quer dizer que os seus lados nunca vão formar curvas, nunca serão curvados. A segunda característica é que os seus lados nunca se cruzam. E a terceira é que os polígonos, como figuras fechadas, só podem se fechar nas extremidades. Alguns elementos que devemos identificar em polígonos são o vértice, que é o ponto de encontro entre 2 lados, representado aí pelos pontos A, B, C, D, E e F. O outro elemento são as diagonais, que são segmentos de reta que unem 2 vértices não consecutivos. Não consecutivos quer dizer que esses vértices são opostos, que não podem estar um ao lado do outro, representados na imagem pela cor verde. O outro elemento muito importante associado ao estudo de polígonos é o ângulo interno. Os ângulos internos são formados pelo encontro de 2 lados consecutivos. Como exemplo, vamos analisar 3 polígonos, o triângulo, o quadrado e o pentágono. O triângulo é uma figura com 3 lados, possui 3 vértices e possui uma característica de não apresentar diagonais, pois os seus vértices sempre estão lado a lado, 2 a 2. Não possuindo assim vértices opostos. Já o quadrado possui 4 lados, 4 pontos de interseção entre os lados, portanto 4 vértices, e apresenta 2 pares de vértices opostos, portanto o quadrado terá 2 diagonais. Não só o quadrado, como qualquer outro quadrilátero. Já o pentágono possui 5 lados, o que justifica o seu nome, já que penta significa 5. Possui 5 vértices e 5 pares de vértices que podemos considerar como opostos. Portanto, no pentágono podemos traçar um total de 5 diagonais. Só para avisar, não coloquei essa figura aí com fins macabros. Fique esperto. Bom, essas 3 figuras que usamos como exemplo têm em comum que ambas são figuras regulares. Polígonos não regulares são polígonos que
não possuem os lados com a mesma medida, nem os ângulos internos. Já os polígonos regulares têm a característica de possuírem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos também com a mesma medida. Isso quer dizer que se no triângulo azul, por exemplo, eu disser que um dos lados mede 3 e ele for uma figura regular, um polígono regular, todos os outros lados também vão ter que medir 3. Fique atento para a matemática ao seu redor. Procure na sua escola, na sua casa, por onde você passa, por polígonos. Os polígonos vão estar presentes em diversos formatos, diversas estruturas. O retângulo, por exemplo, é um polígono muito presente em formato de portas e janelas, possui 4 lados, tem 4 ângulos internos de 90 graus e 2 diagonais. E aí, quais são os polígonos que você pode perceber ao seu redor? Faça um olhar crítico dos polígonos que estão à sua volta e tente identificar seus elementos. Muito obrigado e até a próxima. Abraço!